Existe reposição hormonal natural para quem está na menopausa? Mulher, se você hoje tem mais de 40 anos, está no climatério ou na menopausa e quer entender se é sim possível regular os seus hormônios de uma forma 100% natural, fica comigo até o final desse vídeo. Porque aqui eu vou te mostrar três coisas importantes. Primeiro, por que muitas mulheres fazem reposição de hormônio e mesmo assim não conseguem emagrecer e melhorar sua qualidade de vida? Por que tem outras que conseguem regular todos os seus hormônios de uma forma 100% natural, sem precisar fazer reposição sintética? E qual é o melhor caminho que eu utilizo com as minhas pacientes para regular os hormônios de forma natural? Já quero começar aqui com um dado muito importante. Mais de 95% das minhas pacientes conseguem emagrecer, melhorar os sintomas do climatério e da menopausa sem fazer reposição hormonal farmacológica. Eu vou te mostrar exemplos práticos de resultados dessas mulheres. Mas antes, eu quero fazer uma provocação aqui para você. Eu quero fazer uma reflexão. Vamos voltar lá atrás, na juventude, onde muitas mulheres, quando são jovens, são orientadas a tomar anticoncepcional como um contraceptivo. E o que é o anticoncepcional? Nada mais, nada menos do que uma bomba de hormônios artificial. E muitas mulheres, quando começam a tomar esses hormônios sintéticos, o que elas relatam? Elas relatam que ganham peso, que ficam mais inchadas e o formato do corpo começa a mudar. Talvez você tenha uma filha que também já passou por isso ou está passando e você sabe como isso acontece. E por que isso acontece? Porque o corpo ele começa a sofrer um desequilíbrio com esse excesso de hormônio que leva a essas consequências. E agora vamos olhar para o cenário da menopausa. Cara, na menopausa acontece o contrário, O corpo ele para de produzir hormônio. E qual é a orientação na maior parte das vezes? Olha, você precisa repor hormônio. E na teoria, mulher, isso faz muito sentido. Porque os hormônios femininos, eles ajudam em vários processos importantes do corpo, como controle de gordura abdominal, manutenção da massa muscular, libido, sono, saúde vaginal, energia, metabolismo e várias outras coisas. Ou seja, a lógica é perfeita. Se o hormônio caiu, vamos fazer uma reposição. Acontece, mulher, que existe um problema que quase nenhum profissional fala. Se a reposição hormonal realmente resolvesse tudo, você concorda comigo que todas as mulheres que hoje fazem essa reposição de hormônio estariam bem, magras e saudáveis? Só que não é a realidade. Inclusive, eu já atendi muitas mulheres que fazem reposição hormonal e continuam com barriga, sem energia, sem conseguir emagrecer e com uma qualidade de vida péssima. E aí vem a pergunta, Por que isso acontece? Se a reposição seria tudo. Porque os hormônios, mulher, sozinho, eles não resolvem o problema. O corpo ele precisa estar preparado, organizado para receber e utilizar esses hormônios. Se o seu organismo estiver inflamado, com intestino desregulado, com resistência à insulina, gordura visceral elevada, esses hormônios que você faz a reposição não vão conseguir funcionar como deveriam. E aqui é onde a gente entra no suprassumo da coisa. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque se você entender isso aqui, seu corpo vai mudar de uma vez por todas. Depois de estudar a fundo sobre esse cenário hormonal de mulheres acima dos 40 anos, sobre saúde intestinal e a conexão que existe entre os hormônios, metabolismo e emagrecimento dessas mulheres no intestino, eu desenvolvi o protocolo DDR. É um protocolo focado em ajudar mulheres acima dos 40 anos a desinflamar o intestino. E a gente faz isso seguindo 3 etapas. A primeira etapa é desinflamar o intestino. E o que é desinflamar? Talvez você não saiba. Desinflamar o intestino, de acordo com a minha filosofia, é eliminar as bactérias ruins, bactérias que são responsáveis por inflamar esse intestino. Isso aqui é muito importante porque quando o seu intestino está inflamado, você fica com o metabolismo lento, com os hormônios desregulados, você passa a acumular muito mais gordura na barriga, a sua digestão fica lenta, fazendo com que você acorde com a barriga normal, mas no final do dia parece que está grávida. O seu intestino começa a ficar mais preguiçoso, você passa a ter constipação severa. E aí você pensa, bom, como que eu faço isso? Porque eu sou essa mulher que você está falando. Bom, eu tenho que te falar que não é comendo saudável nem tomando suplemento. O primeiro passo que é aplicado dentro do protocolo é o que eu chamo de rotina 5R. Rotina 5R é uma estratégia alimentar que possui 3 pilares extremamente importantes. Primeiro pilar, o que comer, ou seja, a combinação correta dos alimentos que você tem que fazer para desinflamar. O segundo pilar dessa alimentação é o quanto comer, ou seja,
qual é a quantidade que eu preciso ter de cada alimento para me garantir uma nutrição e uma quantidade calórica adequada para eu emagrecer. E por fim, quando comer? Quais são as refeições que eu tenho que fazer ao longo do dia? Quando você junta essas três coisas, mulher, na tua alimentação, o teu corpo começa naturalmente a diminuir a barriga, reduzir o estômago alto, os gases, melhorar o colesterol, a sensibilidade à insulina e voltar a fazer cocô todo dia de uma forma 100% natural. Depois que a gente aplica esse primeiro pilar, a gente entra num segundo que é muito importante, que é onde a gente vai começar a regenerar o intestino. Eu chamo essa fase de desintoxicação regenerativa. E aqui nós utilizamos estratégias muito poderosas que ajudam a melhorar a sensibilidade hormonal, a reduzir a gordura visceral e acelerar o teu metabolismo queimando mais gordura. E um dos pilares dessa etapa é o que eu chamo de jejum progressivo. E é importante ressaltar que isso não é um jejum aleatório. É um protocolo totalmente estruturado para que o seu corpo consiga desintoxicar e regenerar o intestino. Vou deixar um vídeo aqui de apoio explicando no detalhe como que funciona esse jejum. Agora, mulher, nós chegamos na última etapa e a etapa mais importante, que é ela que vai permitir que você consiga fazer uma reposição hormonal de uma forma 100% natural. E poucas pessoas sabem disso, mas existem bactérias no intestino capazes de produzir substâncias semelhantes aos hormônios femininos que conseguem exercer as mesmas funções. Ou seja, o intestino saudável ele consegue ajudar o corpo a regular os hormônios naturalmente. E por isso que nessa fase nós trabalhamos uma alimentação prebiótica, uma alimentação probiótica e uma suplementação fitoterápica. E é aqui que nós vamos conseguir permitir que você consiga ter todos os sintomas do climatério e da menopausa controlados e consiga emagrecer de uma forma totalmente natural e segura. E só para você ver o quanto isso aqui é poderoso, olha só essa paciente aqui de 69 anos. Ela saiu dessa situação aqui para essa aqui, ou seja, ela perdeu barriga, ela melhorou os exames, ela melhorou a sua saúde e a sua qualidade de vida, sem usar hormônio. E tem essa outra aqui, que é a Luciane, de 60 anos. Mulher, ela perdeu mais de 17 quilos também sem fazer reposição hormonal. Ou seja, se essas mulheres conseguiram, eu tenho certeza que você também tem total condição de conseguir. Então eu quero aqui que você saia desse vídeo entendendo algumas coisas. Primeiro, na minha visão, antes de você pensar em tomar hormônio, fazer reposição hormonal, primeiro comece regulando o seu corpo. Depois que você desinflama, regula os seus hormônios, o seu metabolismo, você vai ter total clareza se realmente é necessário fazer reposição de hormônios. Como eu falei, 95% das minhas pacientes desinflamaram e regularam seus hormônios de uma forma natural. Só que 5%, né, das mulheres que eu atendo fazem reposição. Por quê? Porque tem mulheres que de fato vão precisar utilizar hormônio por conta de vários fatores, né? E essa reposição, obviamente, quando bem orientada, quando bem acompanhada, com o organismo equilibrado, cara, você consegue extrair o máximo de resultado dessa reposição, evitando todos os possíveis problemas. Porque tem isso também, né? Tem muitas mulheres que falam, Lucas, eu tenho medo de fazer reposição por causa de problemas que eu posso ter. Eu vejo muito, né, pessoal falando de câncer e tal. Enfim, isso tudo, mulher, assim, ó, tende a acontecer quando o seu corpo está desequilibrado. Não é um hormônio que você vai começar a tomar agora e vai gerar, né, um risco de você poder desenvolver um problema. Não. Se o seu corpo estiver desequilibrado, ainda que você tome hormônio, ainda que você não tome hormônio, você pode vir a desenvolver um problema muito sério. Então, o que eu quero trazer para você é que o nosso foco é equilibrar o corpo. Ao equilibrar o corpo, você tem total condição, você tem uma maquinaria aí orgânica que te dá possibilidade de voltar a ter uma produção, obviamente ainda que menor do que quando você estava com menos de 40, mas totalmente capaz de te fazer emagrecer, perder barriga, melhorar a tua saúde e a tua qualidade de vida. E se você se você tem algum tipo de problema, uma necessidade, cara, vai ao médico, você vai ter todo um processo acontecendo. Mas você está tratando do que eu considero a estrutura, a base, aquilo que é fundamental. Agora, o grande erro que você não deve cometer, que muitas mulheres cometem, é achar que resolver hormônio é você tomar maca peruana, tomar tríbulos,
suplementos, fazer qualquer tipo de exercício. Isso não funciona, mulher, porque isso aqui não tem estratégia, não tem um protocolo. E se você não tem um acompanhamento, se você não tem um passo a passo para você seguir, você não vai conseguir resolver o problema pela raiz. É por isso que mulheres tentam por meses, anos e não vem resultado. E para a gente terminar esse vídeo, eu quero que você faça um diagnóstico rápido aqui comigo. Se você hoje tem mais de 88 centímetros de cintura, está com estômago alto, gases excessivo, intestino preso e dificuldade de emagrecer, existe uma grande chance do seu corpo hoje estar com uma inflamação, principalmente no seu intestino. E nesse cenário, como eu te falei, o primeiro passo não é os hormônios, é você desinflamar o seu intestino. E se você quiser começar esse processo, eu vou recomendar um vídeo aqui para você assistir, onde eu explico como que você desinflama esse intestino com mais detalhe do que eu trouxe para você. Agora, se você quiser fazer esse processo personalizado para você, com um acompanhamento profissional, vou deixar aqui o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo e te explicar no detalhe como que funciona o protocolo. Porque quando você aplica esse protocolo de uma forma estruturada, o seu corpo volta a funcionar como deveria. E quando o seu corpo volta a funcionar, os hormônios começam a equilibrar, a sua barriga começa a diminuir, a sua saúde começa a melhorar e essa qualidade de vida volta a acontecer, né? Podemos dizer assim. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir para eu saber. Deixa um comentário me falando se esse vídeo te ajudou de alguma forma, enfim, qual é a sua dúvida, qual é a sua experiência com reposição de hormônios, se você já fez, está fazendo, conhece alguém que fez, enfim. Deixa um comentário que é sempre muito importante eu saber o teu feedback. E se você não é inscrito no canal, mulher, clica aí e se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo aqui sobre saúde intestinal e emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. É isso, nos vemos no próximo vídeo.